Como você definiria 2020? Um ano de muita luz, por incrível que pareça. Eu acho que com tudo que aconteceu, essa pandemia pegou a humanidade inteira de surpresa, né? Só que ela lançou luzes em tantas coisas que se a gente souber aproveitar esse momento, a gente vai ter um crescimento muito grande. Ana, você também tem uma perguntinha muito bacana para a doutora. Fica à vontade. Tenho sim. Doutora, primeiramente, parabéns pelo trabalho, acompanho pelas redes sociais. Fico tão feliz de ter alguém que fala tão bem quanto a senhora, ajuda milhões e milhões de pessoas através de suas palavras. A senhora já citou alguns impactos aí neste ano de 2020, não foram só econômicos, financeiros, foram muitos abalos psicológicos, mexeu bastante com a saúde emocional das pessoas, porque foi muito desemprego, dificuldades nos relacionamentos familiares, estresse por tantas outras coisas, por não ter dinheiro para pagar as contas. Isso mexe muito mesmo com a nossa saúde emocional. Eu pergunto para a senhora, como se fortalecer bem emocionalmente para se preparar também para o ano de 2021, que já está batendo aí as portas? Dá tempo de buscar uma ajuda? Como fazer isso, doutora? Sim, olha, a gente sempre busca forças no desespero, né? O desespero, como qualquer sentimento, né, impulsiona se você não se deixar engolir por aquilo, obviamente, né? Que foi o que eu vi. Muitas pessoas já estavam com depressão, já estavam com ansiedade, né, exacerbada. Isso é muito próprio, principalmente das grandes metrópoles como São Paulo, é a violência, é o desemprego, é aquela coisa toda que a gente vive, né? Então, muitos até não buscavam ajuda psicológica, né? E no momento da pandemia, eles começaram a buscar terapias online, né? Então, eu sempre... eu acho que terapia você não precisa só quando você está mal, é uma coisa também muito importante para o autoconhecimento, né, de como você se centrar melhor na sua vida. E eu dava muitas dicas para fazer meditação, que tem aplicativos gratuitos para isso, exercícios de respiração, mas principalmente não entrar em desespero, porque eu sou aquela máxima, o que não tem remédio, remediado está, foi aplicada nessa pandemia. Tinha gente que não tinha para onde correr, então vamos encarar aquilo, né? E eu sempre expliquei, tanto para os pacientes que me procuraram, como nos meus vídeos, né, que tudo tem jeito. Tudo tem uma solução, né? Desde que a gente se proponha aquilo. Então, o que a gente quer melhorar na vida da gente? Todos os nossos lares são micro sociedadezinhas, né? Que vão refletir na macro, na sociedade em geral. Então, a gente viu muitas pessoas se desesperando completamente, se desestruturando, né? Então, o pedido sempre foi: se acalmem, tudo tem um começo, um meio e um fim, isto vai ter um fim. Né? Então, buscar terapia, buscar fazer atividade física, tomar um solzinho no jardim, longe das pessoas, não achar, porque o perigo da humanidade, do ser humano, é que a gente espana. Quando a gente fica muito no limite, que foi o problema daquele excesso de informações tenebrosas que nós tínhamos nos primeiros meses, então a pessoa fala, bom, se todo mundo vai morrer mesmo, então eu não vou me proteger, eu vou para a vida. Não, né? Então foi todo um trabalho de conscientização, né, de proteção aos vulneráveis, de autoproteção. Então a gente tinha que se proteger e proteger realmente os mais velhos, crianças, você não sai. Então como que nós agimos como cidadãos nesse momento? Isso mostrou muita coisa, o quanto nós precisamos de educação cívica, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, ser generoso. Nós desenvolvemos valores que estavam meio adormecidos, porque a gente que vive em cidade grande tem medo, você anda nas ruas, se alguém te aborda, você fica assustada. Agora, nesse momento, a gente viu gente cantando nas janelas na Itália, que eu chorei muito, fiquei muito emocionada quando eu vi aquilo, para aplacar a solidão,
dos vizinhos, dos amigos, né? Então a gente também se oferecia para fazer uma compra de mercado para quem não podia se locomover ou até para ajudar quem estava sem condição de comprar. Então a gente viu movimentos que deram muita esperança no ser humano, né? Teve também, claro, como em todo caso, a parte ruim de pessoas que se aproveitam, que abusam, que não se cuidam, que não cuidam dos outros. Só que isso ficou evidente e as pessoas começaram a cobrar. Então eu achei, com toda essa tristeza que está sendo essa pandemia, sempre tem, como em tudo, um lado bom. Doutora, agora a gente tem a pergunta, né, da Dani. Né? Dani, agora é a sua vez. É um prazer falar, também admiro muito seu trabalho. Obrigada, é um momento muito especial para nós realizar essa entrevista. Dentro dessa educação moral e cívica que a senhora citou, né, tem um pouco a ver com a minha pergunta também. Para uns é ano difícil, para outros um ano diferente. Né? Tá aí o otimista e o pessimista, talvez. É muito comum ver as pessoas dizendo que o ano é difícil, para terceirizar a responsabilidade. As pessoas têm um costume de ter esse hábito de sempre terceirizar, né? Tá difícil por causa do governo, tá difícil por causa da minha cidade, e não assumir as próprias responsabilidades de cuidado, né? Principalmente para essa doença não continuar, ou para a doença não crescer, enfim. O que esse comportamento vitimático, vou dizer assim, não sei se estou correta de falar, muitas vezes demonstra ou representa? O que esse comportamento representa? Então, representa uma coisa muito típica, a gente pode dizer do Brasil, não sei do resto do mundo, mas onde se demoniza a violência, se demoniza o governo, se demoniza tudo menos o próprio comportamento, né? Porque a gente esquece, e a gente não pode esquecer, que tudo parte da gente. Né? Nós somos autorreferentes, então como é que eu quero ser bem tratada se eu não assumo a minha responsabilidade, não é? Então, como é que eu posso sair sem máscara, ou eu posso, né? São atitudes que demonstram que você não está se cuidando e não está cuidando do outro. Então fala que é porque o governo falou que é só uma gripezinha, sabe? Absurdos à parte, a gente tem bom senso, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então por que a gente não faz a nossa parte? O presidente diz que, sei lá, é só uma gripezinha, então eu não vou me cuidar. Tudo depende da nossa atitude, não é? Como eu trato os meus filhos, como é que eu defendo a minha prole, como é que eu trato o meu marido, que respeito eu tenho pelos meus pais, não é? Então, a gente vê que muitas pessoas não estão mais honrando a instituição família, e isso vai afetando todas as áreas da sociedade. Por isso que eu falei que nós somos uma micro-sociedade. Tudo que está bom, que tem que ser melhorado, é dentro do teu lar e é dentro do teu coração, da tua cabeça, né? A gente tem que fazer uma autoanálise para tratar os outros como a gente quer ser tratado. O que eu mereço? O que o outro merece de mim? Né? Então, somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, não tem como fugir disso, né? Então, como é que a gente não assume o que faz? O dever como cidadão. Eu fui para o Guarujá esse final de semana, eu fiquei estarrecida. Todo mundo aglomerado em barzinho, sem máscara, conversando, como se fosse festa, né? Então, sabe, tudo bem, né? Vou comer, eu não posso ter máscara, mas você vê que não existe a preocupação de muitas pessoas com os outros, né? E esse é o dever moral e cívico. Se a gente não melhorar como cidadão, nós vamos ter tudo que a gente reflete. Nós somos, a sociedade é o reflexo de cada cidadão, não é verdade? E é isso que a gente tem que melhorar. E tem como melhorar. Sim. Esse que é bom, isso é que é bom. E para você que está nos acompanhando, né, nesse bate-papo maravilhoso aqui, eu gostaria de convidar você para nos acompanhar em nossas redes sociais. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, mas ainda não curte a nossa página no Facebook, é facebook.com/portala12. O contrário é a mesma coisa. Se você está nos acompanhando agora pelo nosso Facebook e ainda não se inscreveu em nosso canal, é muito fácil. youtube.com/portala12.
Portal A12. Bastidores, você olha aí, você dá uma olhadinha no Instagram, @Portal A12. A gente já falou aqui que o Dunga vai ser um dos participantes hoje. Quero chamar o Dunga aqui também na tela para conversar com a gente. É uma alegria muito grande estar com vocês da A12. Estou aqui em casa e espero contribuir com esse bate-papo legal aí. Deus abençoe a todos, estamos juntos. Ô Dunga, eu já quero começar te perguntando o seguinte. Você teve o coronavírus, né? E eu queria saber de você, né, o que é que passou pela sua cabeça no momento que veio a confirmação. Você teve medo? Você ficou tranquilo? Qual foi a sua reação? Olha, é interessante, né? A gente não imagina o que vai ter, né? A gente fica acompanhando a doença no bairro ao lado, na cidade ao lado, na rua ao lado, na casa ao lado, e de repente está dentro da sua própria casa e de repente é você, né? Então eu fiquei 21 dias dentro da minha casa. Desses 21 dias eu fiquei 14 dias dentro do meu quarto, sem sair do meu quarto, e desses 14 dias, 4 dias eu pedi para morrer, rapaz, porque o negócio era complicado, era feia a coisa, dava uma sensação de morte, uma sensação de esvaziamento da força. Eu não tive complicações respiratórias, não tive dor de cabeça, eu não tive febre, mas eu tive muito calafrios, perdi o apetite completamente. E, de repente, quando eu estava tomando banho, dentro daqueles 4 dias, que foram bem difíceis, eu percebia que as minhas forças todas se esvaíam, né? E aí eu tinha que voltar para a cama, nu ainda, esperar umas 3 horas para recuperar a força. Então foi muito complicado, sim, mas foram apenas 4 dias muito complicados. E eu quero agora exaltar aqui o trabalho do SUS da cidade de Lorena, que eu fui tremendamente bem atendido. Todo o meu tratamento foi através do SUS. Dentro desses 14 dias, por 4 vezes, eu fui ao SUS, fui, assim, muito bem acompanhado, e todos os dias eles ligavam para minha casa para me acompanhar. Então eu passei por tudo isso e, graças a Deus, só eu, dentro da minha casa, peguei o vírus e só eu, né, desenvolvi o corona. Então, passei, mas isso me fez ficar solidário ao que muita gente está passando, e realmente foi uma lição de vida. Aproveitei esse tempo para rezar mais, para ler mais, para meditar sobre a vida, o valor da vida, o valor da minha família. Então, tirei também muitas boas lições desses 21 dias que eu acabei ficando na minha casa. Foi assim que... E hoje, graças a Deus, não tem mais nada, está tudo certo, vida nova, vida que segue. Dunga, falando nisso, né, a nossa colega aqui da Rádio Aparecida, Ana Nery, também tem uma pergunta para fazer a você. Oi, Ana, saudade. Oi, Dunga, saudade imensa de você. Assim como você enalteceu o tratamento pelo SUS, eu fiquei muito feliz de você ter falado isso. Eu tive apenas suspeita e fiquei 15 dias também em casa, e mesmo apenas como caso suspeito, eles me ligavam também todo santo dia na minha casa para saber como eu estava. O SUS de Lorena, mas assim, engrandecendo de modo geral em todo o Brasil o trabalho pelos profissionais que trabalham pelo SUS. Dunga, você falou agora há pouco sobre lições, foram muitas. Eu gostaria que você compartilhasse conosco algumas lições que 2020, esse ano tão atípico, trouxe particularmente para a sua vida, mas também, assim, ao seu ver, de modo geral, para a humanidade. Olha, Ana Nery, todos vocês aí, eu fiquei assim, estamos vivendo esse ano, né? Um ano de reedições, né? Eu tinha no começo do ano, um ano totalmente preenchido das minhas agendas de show, de pregações, de palestras empresariais, de programas de televisão, e de repente, quando nós entramos em março, data por data, foi caindo, e de repente a gente se viu apenas com a possibilidade das lives e dos programas que nós poderíamos fazer através dos celulares, né? Então foi assim um momento onde todos nós, inclusive eu, tive que fazer uma releitura da minha vida particular e também da minha missão. A minha missão, ela é extremamente presencial, né? Ela sempre foi extremamente presencial. Ou seja, eu saía da minha casa, eu ia às igrejas, aos estádios de futebol,
aos centros esportivos, enfim, a minha atividade era totalmente presencial. E com isso a gente percorria o Brasil todo, e como vocês sabem, 27 países que eu frequento anualmente e de uma maneira muito assim, contínua. E de repente agora em casa, né? Eu aproveitei, eu escrevi 2 livros, eu fiz 12 canções, eu iniciei uma live todos os dias às 7 horas da manhã com um padre que entra comigo lá de Jerusalém. Eu iniciei um novo programa na Rede Vida de Televisão e, enfim, eu estou vivendo momentos de muita produção de conteúdo, muita produção de conteúdo. Aproveitei também para rever os problemas crônicos da minha vida, que muitas vezes o dia a dia eles não nos permitem, né, de resolvê-los. Então, problemas crônicos que não são problemas tão graves assim, porém eram crônicos, eu pude dar uma atenção maior a eles e resolvendo um por um. E eu vejo o seguinte, que nossos pais, nossos avós, passaram situações muito piores do que nós estamos passando hoje, né? Meu pai, por exemplo, ele nasceu praticamente na Primeira Guerra Mundial e ainda jovem ele foi para a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Meu pai experimentou um pouco na família da gripe espanhola. Meu pai passou pela Revolução de 32, 64, meu pai passou pelo regime militar. Ou seja, meu pai ainda jovem teve que dar respostas a situações muito piores do que aquelas que nós passamos hoje. E agora está sendo a nossa vez. Então, está na hora também de nós nos recordarmos de tudo aquilo que nossos pais nos disseram, dos exemplos que eles nos deram, das coisas que eles deixaram para nós como legados e como legado. E agora é a nossa hora, é a nossa vez, não apenas de passarmos por aquilo que estamos passando, mas é a nossa vez de responder, de dar a nossa resposta a tudo isso. Eu vejo que é uma grande oportunidade da humanidade se reiniciar, restartar, né? É um reinício para muita coisa, família, matrimônio, profissão, missão, planos, projetos, porque agora nós estamos vivendo em meio a incertezas, né? E em meio a incertezas, a fé, a esperança, né? O discernimento, o diálogo, tomam proporções muito maiores na nossa vida do que tinham antes do corona. Então hoje nós precisamos dialogar muito mais, discernir, separar na nossa frente o que é bom e aquilo que não presta, para que nós possamos ficar realmente com o que é bom, porque vai ser a hora do grande reinício de uma humanidade, dos governos, né, da educação, da saúde, do esporte, da nossa missão como evangelizadores, da nossa comunicação dentro de um meio de comunicação religioso, que é o nosso caso. Então, tudo isso, os novos pecados da humanidade, como nós vamos enxergá-los, como nós vamos cuidar deles, como nós vamos orientar as pessoas. Então, eu vejo que é a grande chance, e eu tenho usado do meu tempo dentro da minha casa, nesse ainda afastamento social, para meditar muito sobre isso, porque quando tudo voltar ao normal, pessoas como nós, que estamos à frente, seremos portadoras de uma palavra de reinício, de restauração, de recomeço. Então, agora é a hora de nós trazermos para nós um pouco mais da responsabilidade, porque as pessoas precisarão ouvir pessoas sensatas, né? Nós estamos vendo, por exemplo, né, presidentes, governantes e prefeitos falar muito sobre a vacina contra o corona, mas são pessoas que não estão preparadas e nem entendem do assunto. Nós não estamos ouvindo os infectologistas, os cientistas, os médicos que deveriam estar falando, mas no lugar deles estão falando pessoas que não entendem do assunto. Então, nós temos uma expertise, nós temos uma especificidade, e dentro da nossa expertise e da nossa especificidade, nós precisamos discernir o máximo possível, porque vai chegar a hora, e nós estamos na iminência dela, de nós, quando abrirmos a nossa boca, de nós sermos verdadeiras fontes de inspirações, setas
para apontar a verdadeira direção, porque as pessoas vão precisar muito de nós. Eu estou vivendo todo esse tempo nessa expectativa. Dunga, agora a gente tem também uma pergunta da nossa colega da TV Aparecida, da Dani. Dani, qual que é a sua pergunta para o Dunga? Primeiramente, é uma alegria imensa falar com você, Dunga, e muito bom te ouvir, muito bom ouvir mais esse seu testemunho, essa sua experiência. Dá para perceber que realmente você está fazendo aquilo que é para ser feito, né? Para a gente se olhar num período tão difícil. Fala para nós, Dunga, quanto a fé pode mudar a realidade de uma pessoa, principalmente num período como esse, né, de pandemia, ou num trauma, numa grande mudança de vida. Você já citou que a humanidade já passou por situações muito mais difíceis, né? Nós estamos muito acomodados. Para essa geração, principalmente de jovens, quanto você acredita que essa fé pode fazer a diferença na vida de uma pessoa? Ô Dani, primeiramente, antes de responder essa pergunta, eu queria agora aqui ao vivo elogiar a cor do seu cabelo, tá bom? Tá muito Ai, bonito. meu Deus do céu, eu ganhei meu dia. Tá muito bonita a cor do seu cabelo, tá quase que, não tá vermelho, mas tá uma cor muito interessante, parabéns. Ah, ele tá chegando lá, né? Obrigada, Dunga. Bom, agora deixa eu dizer para vocês, olha, a fé, ela é tudo. Eu quero partir de uma passagem bíblica, Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Quando Paulo escreve para os romanos, ele está escrevendo na iminência de uma perseguição que já estava se instalando, e que depois vai atingir o seu auge com a loucura de Nero. Mas o Paulo vai dizer o seguinte para aqueles romanos, para os cristãos de Roma, seja gregos, seja romanos, seja judeus que estavam morando lá. Ele dizia o seguinte, que a tribulação produz a fidelidade. A tribulação produz a paciência. A paciência produz a fidelidade. E a fidelidade produz a esperança. E ele vai concluir dizendo, a esperança não engana. Então, nós hoje precisamos viver extremamente da esperança. E lá em Hebreus, no capítulo número 11, no versículo número 1, vai ter a definição de fé. E vai dizer assim, que a fé é o fundamento da esperança. É a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Então, fé e esperança andam juntas. A fé é a base, a esperança é o que se constrói sobre essa base. Então, hoje, mais do que nunca, principalmente a juventude, porque o jovem, primeiramente, ele nunca acha que vai morrer, Eu, quando eu tinha meus 18 anos, hoje eu tenho 57, mas quando eu tinha 18 anos, era impossível eu pensar na morte. Não tem como um jovem pensar que um dia vai morrer, porque para ele 50 anos é muito tempo, 60 anos mais tempo ainda. Mas quando a gente chega quase aos 60, a gente começa a fazer cálculos, Então a gente já começa a imaginar, já vivi muito mais do que tem para viver. Então, para nós, a palavra fé e a palavra esperança começam a tomar mais corpo. Mas quanto mais cedo uma pessoa tiver consciência da esperança e da fé, melhor será a vida dela. Porque, na verdade, tudo que é concreto na minha vida nos dias de hoje, um dia foi esperança. Esperança de casar, esperança de ter um bom carro, esperança de ter uma casa própria, esperança de desenvolver uma profissão, de fazer uma faculdade. Então, um dia, tudo isso foi esperança na minha vida. Hoje, isso são paredes já erguidas sobre um alicerce que se chama fé. Se eu não tivesse a fé, nenhuma esperança seria edificada. Então, hoje, mais do que nunca, nossos jovens, eles precisam ter a experiência com Deus, porque todos nós temos fé, mas muitas vezes nós canalizamos a nossa fé para alguma coisa muito superficial, como por exemplo, hoje eu vou fazer uma fezinha, ou seja, vou jogar na Mega Sena. Então eu tenho fé que o meu time vai subir para a primeira divisão. É um desperdício de fé tão grande
Porque a fé, ela tem que ser usada para coisas que um dia serão coisas muito concretas. Ou seja, hoje a juventude, e eu converso muito com os meus filhos e com os amigos dos meus filhos, eles precisam urgentemente fazer uma experiência de fé. E nós adultos, que já fizemos a nossa experiência de fé, precisamos indicar determinados caminhos um pouco mais curtos, para que eles não precisem sofrer tanto quanto nós sofremos. Então hoje, a junção da jovialidade, da força, da energia do jovem, junto com a nossa experiência, a nossa maturidade, se a gente puder, nesse tempo de pandemia, casar tudo isso, nós estaremos dando uma contribuição muito grande para que a juventude possa dar a resposta e reiniciar essa caminhada da humanidade. Trabalho isso muito com os meus filhos, com os amigos dos meus filhos, e quem vai dar realmente a resposta a tudo isso a partir do ano que vem e dos próximos anos que virão é essa juventude. Então nós temos que colaborar o máximo possível com tudo isso.